que é necessário para viver em grupo. Certamente as habilidades sociais são fundamentais para a vida em grupo. Nesse vídeo nós vamos explorar como funcionam as competências sociais e como o ambiente social contribui muito para a alta complexidade cognitiva das espécies. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Em todas as sociedades animais, os indivíduos investem tempo e energia em interações sociais. A variação individual na aquisição de informações sobre como o ambiente funciona e a aplicação desse conhecimento a certos comportamentos que são chave vai influenciar o sucesso desses indivíduos nessa vida, em grupo. Ao interagir com o ambiente, os animais enfrentam tipos variados de informações biológicas. Algumas que vão afetar a sua sobrevivência e a sua reprodução. Essas conexões elas afetam diversos comportamentos, desde a escolha do parceiro até a competição, desde a dispersão, que é viajar procurando alimentos ou então procurando novos grupos para se viver, até como evitar predadores, e também o aprendizado social e até mesmo a como transmitir as informações. As conexões sociais que os animais fazem têm implicações importantes para a sua saúde, a sua sobrevivência e o seu condicionamento físico. E aí, vamos começar por entender como funcionam os agentes desse tipo de relação, que são os não sociais. Parte dessas informações que os animais recebem é uma informação do tipo não social, que os animais adquirem interagindo diretamente com as variantes do ambiente, as que são abióticas, por exemplo, o clima, e também aquelas que são bióticas, que são, por exemplo, a vegetação, parasitas, predadores e presas, que vão caracterizar o seu ambiente na qual eles vivem. As interações diretas com o ambiente, que é não social, permitem que os animais aprendam sobre as suas limitações físicas para lidar com diferentes tipos de condições. Por exemplo, a resistência individual a parasitas e doenças locais, ou limites individuais de tolerância térmica. Faz também com que eles aprendam sobre a sua localização, disponibilidade e também a qualidade com que os recursos estão disponíveis, como alimentos e abrigos. Eles também podem passar a adquirir habilidades de manipulação de recursos, como, por exemplo, como manusear os alimentos ou como construir abrigos. Também a melhorar as estratégias de prevenção de algum problema, de algum acidente, ou então como fugir de predadores e desenvolver preferências também individuais sobre os tipos de comidas disponíveis. Esse tipo de experiência que nós estamos descrevendo aqui, ela é pessoal e é algo altamente valioso na vida de cada animal. Porque isso é gerado ao longo da vida, e isso gera informações confiáveis, personalizadas e relevantes, tanto para o condicionamento físico, também sobre as variantes do meio na qual eles vivem, que está relacionado à sua habilidade física e como ela interage com o meio. Além disso, as informações do tipo não sociais podem ser bastante complexas, uma vez que a disponibilidade e a qualidade desses recursos, o abrigo ou a comida, variam no espaço e também variam no tempo. Por exemplo, às vezes tem mais comida na época da primavera e depois no inverno não tem comida. Também varia com o tamanho da área de residência da espécie. Além disso, com o período de atividade, se de dia ou se de noite, o tipo de lugar na qual ele vive, de substrato, por exemplo. Se nós pensarmos nos animais que vivem no chão da floresta ou no alto das árvores, o tipo de dieta que esse animal tem, porque, por exemplo, se eles comem frutas, ou se eles comem folhas, ou se eles comem outros animais, isso tudo é diferente. E também sobre o tanto que eles são predados, o nível de predação que eles sofrem. Espera-se, portanto, que a seleção natural favoreça a evolução de certos comportamentos que sejam mais flexíveis e permitem com que a espécie se adapte melhor ao local no qual elas vivem. E isso permite com que os animais lidem melhor com os diferentes tipos de informações que estão relevantes no ambiente na qual eles vivem, principalmente aquelas informações desse ambiente não social que nós estamos descrevendo primeiro. Nós chamamos esse conjunto de comportamentos de competências
não sociais. E aí agora entramos então no que são os agentes sociais na vida do animal. Então, outro tipo de variante ecológica que caracteriza o habitat de uma espécie é a informação social na qual ela vive, que os animais obtêm a partir de interações ou então observações de outros indivíduos na qual eles estão vivendo. Esses agentes sociais, eles são animais que compartilham exigências ecológicas, né, do ambiente na qual eles estão, e que geralmente ocorrem entre co-específicos, né, da mesma espécie, mas também pode envolver heteroespecíficos de espécies diferentes. Isso implica que, quando os agentes sociais interagem entre si ou com o seu ambiente não social, os seus comportamentos fornecem informações relevantes para a aptidão dos outros. Isso ocorre porque, ao avaliar a qualidade de um recurso disponível, há restrições de tempo e energia que podem limitar o como um indivíduo vai escolher aquilo. Por exemplo, se um animal ele está no momento precisando de encontrar água, ele pode escolher essa água a partir, se ele vai beber aquela água ou não, a partir das suas próprias observações pessoais. Porém, essas informações elas podem ser fornecidas pela escolha dos outros e pelos desempenhos sociais que os outros animais podem passar para quem está observando. Isso pode ser mais rápido de se adquirir, mais seguro e mais preciso do que a avaliação individual. Pense, por exemplo, na questão da comida. Se um animal observa outro animal comer algo que fez com que ele passasse mal, os outros animais do grupo não vão comer aquilo porque eles aprenderam a observar que aquele animal está passando mal ao comer aquilo. Com esse tipo de benefício, a frequência com que os animais se encontram e interagem entre si vai tender a aumentar, o que então pode ter levado à evolução de viver em grupo. Porque se você vive em grupo, você tem que passar a observar mais essas características. Além disso, se não existirem fortes pressões que atuem contra a formação de um grupo de animais, como fontes de alimentos mais escassas, porque sem pouca comida não tem como formar um grupo grande, ou então comidas que não dá para ser compartilhada, ou então se ficar juntos aumenta muito o risco de ser predado. Se não existirem isso, a vida em grupo ela vai tender a persistir e o tamanho desses grupos vai tender a aumentar, porque a vida em grupo traz muitas vantagens. Consequentemente, o número, a duração e a natureza dessas interações sociais vão ficar cada vez mais complexas e cada vez mais diversificadas, tornando assim o grupo social na qual aqueles animais vivem significativamente diferentes quando comparado com aquele ambiente que nós estávamos dizendo que é um não social, que envolvem essas características, né, por exemplo, de doenças, que envolvem as características da natureza geográfica do local, da disponibilidade da comida no ambiente, essas características do clima, isso tudo que não é tão complexo quanto a vida dentro do grupo, a vida social. Por exemplo, os animais em grupo são membros de hierarquias de dominância. E eles se envolvem em interações também complexas de acasalamento. Lembra sobre o que são hierarquias de dominâncias, que é a complexa rede social na qual os animais vivem em grupo, em que existe alguém que está no topo e alguém que está abaixo, e esse que está no topo controla, né, domina quem está abaixo? Lembra sobre isso? Nós já falamos aqui num vídeo bem legal, que eu vou deixar indicado aqui, que inclusive é o tema do meu mestrado. Os animais também aprendem uns com os outros a identificar e acessar os melhores recursos. Como, por exemplo, nós já até falamos aqui no canal sobre a formação da cultura animal nas sociedades animais. Então eu vou deixar indicado aqui esse vídeo para vocês entenderem melhor sobre essa formação social dos animais e como isso acaba dando origem à cultura. Isso também permite com que os animais estabeleçam laços sociais mais duradouros. Muitas vezes, esses animais prestam também cuidados parentais aos seus filhotes e cooperam com os indivíduos da mesma espécie na criação da prole um dos outros. Assim como nós já descrevemos em vários vídeos aqui do canal sobre essa temática, né, da evolução do cuidado parental. Muitas vezes, os animais também cooperam em muitos outros contextos, tanto com quem é parente quanto quem é não parente. E eles também podem se envolver em interações do tipo competitiva,
ou então manipuladoras e enganosas. Por exemplo, nós já falamos um pouco sobre o nosso vídeo anterior dessa série, que é uma, né, na verdade eu nem tinha falado, mas esse é o quarto vídeo de uma série de vídeos na qual nós estamos falando sobre o comportamento altruístico. Então eu vou deixar indicado o vídeo nosso anterior, na qual nós falamos sobre o dilema do prisioneiro, que fala justamente dessa questão da relação entre dois indivíduos, como eles podem ser manipulados ou não, ou enganados. Além disso, as estratégias empregadas pela procura de comida solitária ou prevenir, né, os predadores, evitar os predadores, são bem diferentes daquelas empregadas durante aquela procura de forrageamento que a gente fala, né, que é a procura de comida em grupo, ou quando os animais defendem a si mesmos em grupo, porque geralmente isso envolve comportamentos especializados, que é cooperação e a coordenação social dos animais. Basta você pensar, por exemplo, quando um cardume de peixes se coordena para poder se prevenir do ataque de um predador. Ou um grupo de aves, por exemplo. Isso exige uma coordenação muito grande entre os animais. A dinâmica e a informação que os grupos sociais geram podem ser muito complexas, uma vez que esse feedback que os animais recebem dos seus agentes sociais é muito diversificado e variável ao longo do espaço e do tempo. E isso depende não apenas do número de indivíduos de um grupo, mas também se os indivíduos interagem repetidamente uns com os outros, bem como em suas características, como essas características incluem a identidade daquele animal dentro do grupo, a sua personalidade, a sua idade, o seu tamanho, o seu status social, lembra da questão das hierarquias, e também o seu estado motivacional. Espera-se, portanto, que a seleção natural também favoreça a evolução de comportamentos adaptativos e flexíveis, que permitam aos animais lidar adequadamente com os diferentes tipos de informações que são relevantes para o seu sucesso da sua vida, da qual ele pode extrair tanto do seu ambiente social e que isso pode fazer com que ele capitalize melhor as oportunidades oferecidas pelo seu ambiente social, porque ele vai poder usar melhor aquelas informações. Esse conjunto de comportamentos nós chamamos de competência social. Daí, então, vamos entrar nessa questão da competência social. A competência social, ela tem sido definida como a capacidade de um organismo de ajustar a expressão do seu comportamento social de acordo com a informação que ele percebe, aquela informação do tipo social, a fim de otimizar o resultado das suas interações sociais, como ele vai interagir com os outros animais do grupo. Esse tipo de análise ele surgiu como uma poderosa forma conceitual para quantificar o quão variável é as conexões sociais de cada animal dentro do grupo. Vamos pegar de exemplo esse tipo de gráfico que você vê aqui na tela. Nesse gráfico, você vê que forma uma rede em que tem vários pontos, que é como se fosse cada indivíduo, e esses pontos interagem entre si. Então, a presença dessas linhas indica o nível de conexão em que cada indivíduo faz com os outros dentro daquela rede. E a partir dessas linhas, por exemplo, a espessura dessas linhas podem indicar a força de conexão com que o indivíduo se liga aos outros. E isso, toda essa rede, influencia como um indivíduo se posiciona dentro dela. Alguns indivíduos, como vocês percebem, são mais conectados que outros, e eles ocupam posições chaves nessa rede, que nós podemos chamá-los também de indivíduos centrais. Esses indivíduos centrais, eles têm maiores taxas de sobrevivência e maior sucesso de vida. Mas eles também correm alto risco de adquirir doenças e parasitas dos outros, justamente porque eles interagem mais com os outros. A posição na rede também afeta os padrões de transmissão de informação, influenciando quem aprende novas informações e de quem. Indivíduos centrais, eles são mais propensos do que os indivíduos que não são centrais, aqueles mais, né, nas bordas da rede, que têm menos conexões, a aprender novas informações do seu co-específicos. Compreender a transmissão de informações em um grupo requer desvendar como as diferenças individuais na taxa de aprendizagem e nessas conexões sociais interagem umas com as outras para afetar quem aprende, quando e quem aprende de quem.
Os indivíduos variam na velocidade e na precisão com que adquirem, processam e usam informações sobre o seu ambiente. Essas variações são influenciadas por múltiplos fatores, incluindo oportunidades que aquele animal tem de aprender, a sua capacidade de aprender, o seu status social dentro daquele grupo, porque não é todo mundo que aprende tudo a qualquer momento, a sua idade, o sexo daquele animal, a sua personalidade, a sua persistência em querer aprender aquilo, a sua experiência anterior com aquela situação, genes e também hormônios. Quando alguns indivíduos aprendem novas informações mais cedo ou com mais precisão do que outros, isso leva a uma distribuição desigual de informação dentro do grupo. Como resultado, além do aprendizado individual, que é aquele aprendizado que é o asocial, que cada animal vai ter ao longo da vida ao interagir com o ambiente, os animais também podem aprender socialmente com os seus colegas, né, com seus outros indivíduos, né, que vivem com ele no seu grupo, que são aqueles que nós chamamos de conhecedores, que exibem novos comportamentos e leva à transmissão de informações e comportamentos entre esses indivíduos. E pensa na questão da hierarquia. Animais que têm uma hierarquia rígida, como é o caso da hierarquia das hienas ou com outras espécies, os animais que têm uma alta posição social dentro do grupo, eles ocupam e aprendem certas questões mais cedo e com maior profundidade do que outros animais de baixo status. E isso vai afetar completamente a vida daquele animal. As diferenças individuais no sucesso reprodutivo podem afetar o valor dos indivíduos como parceiros sociais e, portanto, ter grandes consequências para suas conexões sociais. Por exemplo, os animais podem se associar e interagir preferencialmente com indivíduos que exibem novos comportamentos. Tanto humanos quanto animais aprendem com as suas conexões sociais e com aqueles indivíduos que são bem-sucedidos. Estar socialmente conectado a indivíduos que são bem-sucedidos fornecem oportunidades imediatas ou futuras de observar e aprender com eles. Assim, os indivíduos bem-sucedidos provavelmente se tornarão parceiros sociais valiosos e receberão mais conexões sociais dos membros da mesma espécie daqueles que os observam, porque eles vão ser procurados por eles. Tais mudanças sociais levariam a um aumento nas medidas de centralidade desses indivíduos que são bem-sucedidos dentro do grupo, especialmente em redes do tipo de afiliação e associação. A afiliação, que é quando exibe um comportamento positivo, amigável, e a associação é quando eles estão próximos, juntos. Enquanto que esse aumento nessas medidas de centralidade influenciam as medidas dos observadores desses animais que fazem esses comportamentos, que eles vão aumentar o seu nível de interação com aqueles indivíduos bem-sucedidos. Consequentemente, a variação individual no tanto de conhecimento que aquele animal tem e no seu sucesso decorre do aprendizado bem-sucedido sobre o ambiente em que ele vive e da aplicação desse conhecimento a comportamentos chaves. E isso pode afetar toda a estrutura social geral, influenciar também as conexões sociais de cada animal e a sua centralidade na rede. Alguns indivíduos se destacam na aquisição de informações mais atualizadas sobre o seu ambiente social. Eles são mais, atinados, né? E o que requer a avaliação de sinais sociais e o rastreamento de mudanças sociais. E lembra, isso está na base das origens do comportamento da fofoca, que nós já estudamos aqui no canal, lá num dos primeiros vídeos daqui, que nós passamos a observar os outros animais que têm um destaque social maior, e nós passamos a transmitir essa informação porque aqueles indivíduos centrais têm uma posição importante no grupo e devem ser observados. Então, se você gostou desse vídeo aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque muito em breve nós vamos dar continuidade a esse tema e nós vamos falar da evolução da cognição social. Então, para você finalizar, eu vou deixar você para assistir esse vídeo aqui, que nós falamos um pouco sobre a evolução da fofoca. Vejo você nesse próximo vídeo e até mais!